Em 5 segundos, ela destruiu tudo que levou anos para construir. E o pior, ela achou que tinha uma justificativa. Durante a abertura de um campeonato de futsal, uma jogadora derrubou a adversária. E quando ela já estava caída, em vez de parar a jogada, ela chutou a cabeça da rival. Não uma vez, 2 vezes. E quando outra atleta tentou impedir a agressão, também levou um soco. A partida acabou ali. O vídeo viralizou em todo o Brasil e poucos dias depois veio a decisão. 5 anos de suspensão para a agressora e a eliminação da equipe inteira da competição. Mas sabe o que me chamou a atenção? Não foi a agressão nem a punição, foi a justificativa. Segundo relatos, durante o julgamento, ela teria dito que ela foi impulsionada pelas provocações que recebeu durante a partida. Elas me provocaram, eu não tive culpa. E foi aí que eu parei para pensar. Até que ponto outra pessoa é realmente responsável pelas nossas reações? Porque se alguém consegue controlar o seu comportamento apenas provocando você, então quem está no controle da sua vida não é você, mas é quem descobriu qual botão apertar. No esporte existe provocação, no trabalho existe provocação, dentro de casa existe provocação, na internet então nem se fala. Mas maturidade nunca foi controlar o que fazem com você. Maturidade é controlar o que sai de você. E no livro de Provérbios 16:32 diz assim: melhor é o que domina o seu espírito do que o que conquista uma cidade. Porque qualquer pessoa consegue agir pela raiva, qualquer um pode revidar, qualquer um pode dizer, fui provocado, mas poucos conseguem responder com domínio próprio. E o domínio próprio não é fraqueza, é a força mais rara que existe, sabia? A neurociência explica isso de forma fascinante, sabia? Quando somos provocados, a amígdala, o centro emocional do nosso cérebro, dispara um alerta em milésimos de segundos. É o chamado sequestro da amígdala. E nesse instante, o corpo reage como se estivesse diante de um perigo real. A respiração acelera, os músculos se contraem, a razão dá lugar ao instinto de sobrevivência. Mas existe uma outra parte do cérebro chamado córtex pré-frontal. É ele que nos permite pensar, refletir, escolher a melhor resposta, e ele demora de 5 a 7 segundos para entrar em ação. 5 a 7 segundos. Foi exatamente o tempo que aquela jogadora não teve. Ela agiu no tempo da amígdala. Ela reagiu. E em 5 segundos ela destruiu anos de carreira. Isso aqui que eu falei é interessantíssimo. A ciência chama isso de regulação emocional. Pessoas que conseguem regular as suas emoções tomam decisões melhores sob pressão, têm relacionamentos mais saudáveis, são mais bem-sucedidas profissionalmente e vivem com menos estresse. Mas a Bíblia já chamava isso de domínio próprio. E mais do que isso, ela diz que dominar o próprio espírito é maior do que conquistar uma cidade. Por quê? Porque na antiguidade, conquistar uma cidade era o ápice do poder humano. Era a maior demonstração de força que alguém poderia ter. Mas Salomão está dizendo aqui que o campo de batalha mais importante não é lá fora. É dentro de mim, dentro de você. A maior guerra que você vai travar não é contra o chefe que te provoca, não é contra o cônjuge que te desrespeita, não é contra o comentário maldoso na internet.
A maior guerra que você vai travar é contra a sua própria impulsividade, sabia? E aqui está o problema. A jogadora externalizou a culpa. Ela disse que foi impulsionada pelas provocações. A psicologia chama isso de locus de controle externo. A crença de que fatores externos determinam o seu comportamento. E quando você vive assim, você entrega o controle da sua vida para qualquer um que descobrir qual botão apertar em você. Se uma provocação te faz perder o controle, então a outra pessoa está no comando. Se um comentário te tira do sério, então quem digitou aquilo está dirigindo a sua vida. Se uma ofensa te faz agir contra tudo que você construiu, então você não é dono de si mesmo. Mas existe outro caminho. O domínio próprio é uma habilidade que se treina, sabia? Cada vez que você respira antes de responder, você está fortalecendo o seu córtex pré-frontal. Cada vez que você escolhe no silêncio em vez da ofensa, você está exercitando a sua regulação emocional. Cada vez que você pergunta o que eu quero construir com esta resposta, antes de abrir a sua boca, você está governando sobre o seu próprio espírito, sabia? 5 segundos foi o que a jogadora não teve. 5 segundos de pausa, 5 segundos de respiração, 5 segundos para que o córtex pré-frontal entre em ação. 5 segundos separaram uma carreira promissora de 5 anos de suspensão. 5 segundos separaram uma atleta de uma agressora. 5 segundos separaram você de uma decisão que pode mudar tudo. No fim das contas, a maior vitória nem sempre é ganhar um jogo. Às vezes, é não perder o controle de si mesmo. Porque quando você controla as suas reações, você não está apenas vencendo uma partida, você está protegendo anos de construção que 5 segundos de raiva poderiam destruir. A jogadora perdeu 5 anos de carreira, mas a pergunta que fica é: quantas pessoas perdem anos de relacionamento, anos de oportunidade, anos de paz, por causa de 5 segundos de falta de controle? Se esse vídeo te fez pensar em alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe com essa pessoa. Porque às vezes a gente não compartilha o que gosta, a gente compartilha o que representa alguém que a gente conhece. E eu quero saber de você, qual é a sua opinião sobre esse caso? Que Deus te abençoe.